Amém. Filipenses 2, do 3 ao 6. Amém. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Então, meus irmãos, primeiro de tudo, eu quero deixar bem claro o quanto essa palavra me confrontou, me exortou, porque eu acho que é muito fácil a gente querer colocar a nossa vontade na frente sempre, pensar primeiro em nós. E a gente vive numa correria com diversos problemas para resolver, e se doar é muito difícil. Você negar a você mesmo para você se doar em prol do outro, E a verdade é que nós devíamos sempre, pensar primeiro em Cristo, depois no outro e depois em nós mesmos. E muitas das vezes, relacionamentos no geral são trabalhosos, são difíceis, sendo que a gente precisa ter em mente, o quanto a gente precisa um do outro para exortação, para consolação, para ter comunhão e para exercer a misericórdia, E tem muitas coisas que a gente não enxerga, muitos pecados que a gente não enxerga em nós mesmos. Então, os nossos irmãos, eles podem nos ajudar, com isso, a abrir os nossos olhos, E que nós estejamos sempre dispostos, a ouvir e reconhecer o nosso pecado. Em Filipenses 1, 21 diz: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Viver é Cristo. Isso é completamente contrário à nossa natureza egoísta. Nós temos que ter em mente que não é nada sobre nós. Verdade. Que Ele tem que ser a diretriz que move a nossa vida, Que o nosso viver tem que ser Ele, tem que ser para a glória dEle, tem que ser para servir e agradar a Ele, para que Ele seja conhecido e exaltado. Então, porque se não for assim, se não for sobre Ele, vamos fazer o contrário, do que a palavra nos ensina. E aí a gente só pensa em nós. Muitas das vezes vamos para a igreja buscando exclusivamente para nós mesmos, querendo que a nossa vontade se realize, e não para adorar a Deus, para servir aos irmãos, para participar ativamente, congregar de fato. E Romanos, 8, 4 e 5 diz, parte B, do 4, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Em outra tradução, eu achei bem interessante, fala assim: aqueles que se deixam controlar por sua natureza humana vivem tão somente para agradar a si próprios. E a nossa carne, ela é puro egoísmo, E o Espírito é altruísmo, que é, pensar no outro, amar o outro. E o amor, ele significa não buscar o próprio interesse. A nossa carne não submete, irmãos, de jeito nenhum à lei de Deus. E a lei de Deus se resume em amar a Deus e ao próximo. E a carne se resume em amar a si mesmo. Então, o homem, que vive buscando somente ali os prazeres da carne, ele, de forma alguma, ele vai conseguir agradar a Deus. Não tem como, E a gente vê também que não existe vida sem sacrifício. O centro da nossa fé, como o Rodrigo sempre diz, é a cruz. É onde Jesus morreu por nós, pecadores. Ele morreu por nós, Então, a gente vê no mundo de hoje, quando nós olhamos o quanto que eles tentam destruir a família. E se a gente parar um pouco para refletir, a gente pensa que não existe família sem sacrifício, O quanto que os cônjuges precisam se sacrificar um pelo outro, o quanto que os pais, quem é pai pode falar muito melhor que eu, o quanto que os pais precisam se sacrificar pelos filhos, renegar, se abster das suas próprias vontades. E o lema do mundo é justamente o contrário, Ele fala que a gente tem que se amar. E Jesus nos ensina o contrário,
nos ensina a negar a nós mesmos. E isso é fácil, né? De jeito nenhum, não é fácil. Não é fácil, sendo que só o Espírito Santo ele pode nos ajudar, né? Só por conta dele nós podemos conseguir isso, só com a graça dele. E quem procura satisfazer as próprias vontades nunca vai encontrar satisfação plena. Nós somos insaciáveis, não tem jeito. Plena satisfação a gente só encontra em Cristo. Glória a Deus. E o que nós precisamos, né, para ter isso em mente é o quê? É do genuíno evangelho. Ouvir o quanto somos maus, o quanto somos egoístas, e precisamos, né, conhecer e seguir em conhecer a Deus, prosseguir em conhecer a Deus. E pedir a Ele, né, pela sua misericórdia, pela sua graça, para que nós tenhamos os olhos abertos e possamos ter convicção, né, dos nossos pecados e nos arrependermos. O Rodrigo me emprestou um livro, né, muito bom, por sinal, e vou falar um pouco aqui, né, do que eu aprendi com o livro e citar também algumas coisas que eu achei interessantes do livro. Ele começa, né, em 2 Timóteo, do 3, do 1 ao 5, que diz: saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando seu poder. Afaste-se destes também. E o autor ele explica, né, que Paulo estava advertindo Timóteo sobre as características das pessoas que estariam nos últimos dias dentro da igreja e não as pessoas, né, de fora da igreja. E ele explica que egoísmo é falta de amor bíblico, como em 1 Coríntios diz, 1 Coríntios 13: ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. Então, aqui nós podemos ver claramente, né, como nós podemos fazer o certo com a motivação completamente errada. E o egoísmo, ele é o que? A gente se preocupar mais com o que eu posso obter do meu irmão do que, na verdade, eu posso oferecer a ele. E tem uma citação bem interessante de Richard Baxter que fala: sempre que o interesse carnal for mais forte e mais sistematicamente predominante do que o interesse de Deus, de Cristo, da vida eterna, não haverá verdadeira negação de si mesmo. Mas onde o interesse de Deus é o mais forte, a negação de si mesmo é sincera. E como eu mencionei anteriormente, né, nós muitas das vezes só buscamos a Deus por interesse de uma cura, de alguma bênção específica, ou seja, né, de algo que Ele possa nos dar. E a gente não busca pela razão correta, né, que deveria ser buscar somente pelo que Ele é, né, por tudo que Ele já fez por nós. E não é que a gente não possa pedir, né, mas a gente não pode tratar Deus como amuleto, como aquele a quem eu recorro somente quando eu preciso, somente porque Ele vai resolver o meu problema. A gente não pode agir dessa maneira, né? Até porque o nosso maior problema Ele resolveu na cruz, né? Nos livrando do domínio do pecado. E no livro também ratifica muitas vezes que o egoísmo nos nossos corações, ele gera todos os outros pecados. Ele é a raiz dos outros pecados. E ele faz uma ilustração que eu também achei muito boa, né? Que desejos idólatras no nosso coração são como os dois lados de uma moeda. Num a gente vê o egoísmo e no outro a gente vê a falta de amor a Deus e ao próximo. Em Mateus 22, do 36 ao 40, diz: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento, e o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo.
destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. E ele fala que esse é o remédio prático, né, de Deus para nós. Que quanto mais nós amarmos a Deus e ao nosso próximo, menos egoísta nós seremos. E outra citação de Baxter, né, fala que a vontade do homem é o trono terrestre de Deus. É lá que ele deve reinar. A vontade deve governar todas as faculdades inferiores e Deus deve governar a vontade. E isso me fez lembrar, né, falando de vontade e tudo mais, que nessa mesma época, em 2019, eu estava esperando o resultado, né, da minha biópsia. Toda vez que eu falo disso, eu não consigo não me emocionar. E graças a Deus, né, ele já vinha abrindo os meus olhos para o verdadeiro evangelho. E claramente a minha vontade não era ter um câncer, né? Mas eu lembro que eu orava e pedia a ele, né, da seguinte maneira: Senhor, eu sei que tu podes todas as coisas. E eu sei que tu podes me livrar disso. Mas se eu tiver que passar por isso, que o Senhor me dê forças. E ele me deu, né, aquela paz que excede todo entendimento, para que eu pudesse honrar e glorificar o nome dele durante esse processo, né? E voltando pro livro, né, ele nos confronta, né, o tempo inteiro, e ele pergunta assim: será que você ainda não viu o quanto dá errado quando você segue suas próprias vontades? E quando você quer saber a vontade de Deus, você quer saber para cumprir ou você quer saber para decidir o que fazer dela? E como o Rodrigo também falou, eu confesso, eu não queria estar aqui de jeito maneiro, não queria. Mas quando eu vi, tentei fugir até, né? Mas quando eu vi que foi a vontade dele, né, confirmada, eu falei, como ser obstinada, né, e fugir e dizer não. Como o coronel tem falado com a gente também nos últimos dias, né, sobre a questão que Deus vai fazer, independente de você fugir ou não, ele vai fazer. Então, quem perde a gente, né, eu falei, né, como perder essa experiência com ele. E nós devemos lembrar, né, que nós somos totalmente passivos em relação à regeneração, mas que depois de regenerados, nós cooperamos com o Espírito Santo na obra da santificação. E o livro menciona, né, sobre a importância da meditação na palavra, assim como nós estamos aprendendo aqui, né, nos meios de graça. E ele fala algo também que eu achei bem forte, que diz: a falta da meditação é a principal razão de tantos cristãos professos, apesar da exposição aos mais excelentes ensinos, ainda permanecerem ignorantes, instáveis e infrutíferos, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E ele ainda diz que o coração dessas pessoas, né, é como se fosse uma peneira, onde tudo escoa, e que as impressões causadas, né, pela verdade do Evangelho, elas são tão temporárias quanto as palavras escritas na areia da praia. Eu falei, meu Deus, o quanto isso é verdade, né, e o quanto isso é triste. Então a gente precisa aprender, né, que ao tomar decisões, a gente não pode considerar só como nós nos beneficiaremos, mas sim como isso beneficiará ao outro e principalmente como isso trará mais glória para Deus. Temos que estabelecer a meta de sermos doadores e não de ser simplesmente receptores, de querer só receber, né, o tempo inteiro. Mais uma pergunta, né, que ele faz assim, diretamente para a gente é: o que nós guardamos egoístamente para nós mesmos que nós podemos dar? O nosso tempo, o nosso dinheiro, os nossos talentos, o nosso alimento, o nosso lar, a nossa comunicação. Então, o que a gente precisa fazer é identificar as pessoas, né, que a gente mais tem afligido, né, com o nosso egoísmo e demonstrar amor genuíno nessas pessoas. Porque, como o autor fala, né, as pessoas, elas não só nos observam, mas elas avaliam a gente, e não somente a gente, mas a quem a gente diz, né, que é o nosso Senhor.
E nós não podemos envergonhar o Evangelho, né? E eu li também uma frase, né, bem aleatória, assim, que apareceu, e eu falei, nossa, isso tem tudo a ver, né, com o que Deus está colocando no meu coração. Que é de C.S. Lewis, e diz o seguinte: todo esse cenário sombrio da humanidade é o resultado de sua própria busca pela felicidade em algo que está fora de Deus. Então, meus irmãos, que a gente persevere, que a gente se entregue dia após dia e que a gente peça sempre a misericórdia dele, a graça dele, para a gente conseguir combater, né, as nossas piores mazelas, os nossos piores pecados, né? E é isso. Glória a Deus.